liberdade para partir, liberdade para ficar. No vídeo de hoje, vamos saber mais o que o Papa falou sobre os santos Cirilo e Metódio, dois irmãos gregos que foram os responsáveis pela evangelização dos povos eslavos no século IX. Papa Francisco também fala sobre o tema da liberdade na migração aos participantes do Festival da Migração. O que o Papa falou dessa vez? Antes de entrarmos em mais detalhes, te peço que deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder os próximos vídeos. Com uma agenda agitada, o Papa Francisco fez sua audiência geral e ainda enviou uma mensagem aos participantes do Festival da Migração, que ouviremos agora. Mas fica comigo até o fim, que no fim, teremos um apelo do Papa para todos os católicos. Estimados irmãos e irmãs, bom dia! Hoje falar-vos-ei de dois irmãos muito famosos no Oriente, a ponto de serem chamados os apóstolos dos eslavos. Os santos Cirilo e Metódio. Nascidos na Grécia no século IX, numa família aristocrática, renunciam à carreira política para se dedicar à vida monástica. Mas o seu sonho de uma existência retirada dura pouco. São enviados como missionários para a Grande Morávia, que naquela época abrangia vários povos, já parcialmente evangelizados, mas entre os quais subsistiam muitos costumes e tradições pagãs. O seu príncipe pediu um mestre que explicasse a fé cristã na língua deles. Portanto, a primeira tarefa de Cirilo e Metódio consiste em aprofundar o estudo da cultura daqueles povos. Sempre aquele refrão, a fé deve ser enculturada e a cultura deve ser evangelizada. Enculturação da fé, evangelização da cultura, sempre. Cirilo pergunta se tem um alfabeto, e dizem-lhe que não. E ele responde: quem pode escrever um discurso sobre a água? Com efeito, para anunciar o Evangelho e para pregar, era necessário um instrumento próprio, adequado, específico. Assim, inventa o alfabeto glagolítico. Traduz a Bíblia e os textos litúrgicos. As pessoas sentem que aquela fé cristã já não é o estrangeira, mas torna-se a fé delas, falada na língua materna. Pensai em dois monges gregos que oferecem um alfabeto aos eslavos. Foi esta abertura de coração que enraizou o Evangelho entre eles. Estes dois não tinham medo, eram corajosos. No entanto, depressa surgem oposições de alguns latinos, que se veem privados do monopólio da pregação entre os eslavos, aquela luta dentro da igreja, sempre assim. A sua objeção é religiosa, mas apenas na aparência. Deus só pode ser louvado, e dizem, e nas três línguas escritas na cruz, o hebraico, o grego e o latim. Tinham a mentalidade fechada para defender a própria autonomia. Mas Cirilo responde com veemência: Deus quer que cada povo o louve na própria língua. Com o irmão Metódio, dirige um apelo ao Papa, que aprova os seus textos litúrgicos em língua eslava, manda colocá-los sobre o altar da igreja de Santa Maria Maior e, com eles, canta os louvores do Senhor segundo aqueles livros. Cirilo falece poucos dias depois, e as suas relíquias ainda são veneradas aqui em Roma, na Basílica de São Clemente. Metódio, ao contrário,
é ordenado bispo e enviado para os territórios dos eslavos. Aqui deverá sofrer muito, até será preso, mas irmãos e irmãs, sabemos que a palavra de Deus não é acorrentada e que se propaga entre aqueles povos. Olhando para o testemunho destes dois evangelizadores, que São João Paulo II quis como copadroeiros da Europa e sobre os quais escreveu a encíclica Slavorum Apostoli, vejamos três aspectos importantes. Em primeiro lugar, a unidade. Os gregos, o Papa, os eslavos. Naquela época na Europa havia uma cristandade não dividida, que colaborava para evangelizar. Um segundo aspecto importante é a enculturação, sobre a qual eu já disse algo antes. Evangelizar a cultura, e a enculturação mostra que evangelização e cultura estão intimamente ligadas. Não se pode pregar um evangelho de modo abstrato, destilado, não. O evangelho deve ser enculturado e é também expressão da cultura. Um último aspecto, a liberdade. Na pregação, é necessária a liberdade, mas a liberdade precisa sempre da coragem. Uma pessoa é livre quando é mais corajosa e não se deixa acorrentar por tantas coisas que lhe tiram a liberdade. Irmãos e irmãs, peçamos aos santos Cirilo e Metódio, apóstolos dos eslavos, para ser instrumentos de liberdade na caridade ou para os outros. Ser criativos, constantes e humildes, com a oração e com o serviço. Caros irmãos e irmãs, saudações a todos vocês que estão participando da 8ª edição do Festival da Migração, intitulado Liberdade para Partir, Liberdade para Ficar. Parabenizo calorosamente os organizadores deste importante evento, incluindo a Fundação Migrantes da Conferência Episcopal Italiana. O tema do festival segue o tema da mensagem para o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado deste ano, dedicado à liberdade de escolher migrar ou permanecer. Também faz referência à iniciativa de solidariedade promovida há alguns anos pela Conferência Episcopal Italiana, que eu menciono em minha mensagem como uma resposta concreta aos desafios das migrações contemporâneas. Em seus trabalhos, vocês pretendem refletir sobre os fluxos migratórios contemporâneos com considerações que vão além da emergência, conscientes de que estamos lidando com um fenômeno multifacetado, complexo, global e de longo prazo. Portanto, as respostas aos desafios migratórios de hoje devem ser articuladas, globais e de longo prazo. Vocês têm como objetivo reafirmar a centralidade da pessoa humana no desenho de políticas e programas migratórios, com atenção especial às categorias mais vulneráveis, como mulheres e crianças. De fato, o princípio da primazia da pessoa humana e de sua dignidade inviolável nos obriga a sempre priorizar a segurança pessoal em relação à segurança nacional. E ainda, Jesus Cristo nos pede para não ceder à lógica do mundo, que justifica a prevaricação sobre os outros em benefício pessoal ou de meu grupo, primeiro eu e depois os outros. Em vez disso, o verdadeiro lema do cristão é, primeiro os últimos. Eu os encorajo a desenvolver propostas concretas para promover uma migração regular e segura. Nessa linha,
é necessário redobrar os esforços para combater as redes criminosas que se aproveitam dos sonhos dos migrantes. No entanto, também é igualmente necessário apontar caminhos mais seguros. Portanto, é necessário se esforçar para ampliar os canais de migração regular. Ao mesmo tempo, é necessário trabalhar diligentemente para garantir a todos o direito de não precisar migrar. Os migrantes fogem da pobreza, do medo, da desesperança. Para eliminar essas causas e, assim, por fim às migrações forçadas, é necessário o esforço comum de todos, cada um de acordo com suas responsabilidades. Um esforço que começa por nos perguntar o que podemos fazer, mas também o que devemos deixar de fazer. Devemos nos esforçar para deter a corrida armamentista, o colonialismo econômico, a pilhagem dos recursos alheios, a destruição de nossa casa comum. Que o Senhor abençoe o trabalho de vocês, e pela intercessão de Maria Santíssima, apoie sempre seu compromisso de acolher, proteger, promover e integrar todos os migrantes e refugiados que batem à nossa porta. A fé deve ser enculturada e a cultura deve ser evangelizada, assim fala o Papa Francisco sobre os santos Cirilo e Metódio. O que você acha da mensagem do Papa Francisco sobre a migração? Com esses questionamentos, te convido a responder abaixo nos comentários e compartilhar o vídeo com mais pessoas. Obrigado. Até a próxima. E a seguir, o apelo do Papa Francisco. Que Nossa Senhora abençoe você imensamente. Penso sempre na grave situação na Palestina e em Israel, me encorajo a libertação dos reféns e a entrada das ajudas humanitárias em Gaza. Continuo a rezar por aqueles que sofrem e a esperar em percursos de paz, no Médio Oriente, na martirizada Ucrânia e noutras regiões feridas pela guerra. Recordo a todos que depois de amanhã, sexta-feira 27 de outubro, viveremos um dia de jejum, oração e penitência, às 18 horas, em São Pedro, reunir-nos-emos para rezar e implorar a paz no mundo.